Ana Letícia, de 6 anos. Moro aqui no Juazeiro, né, no Ceará, como já frisei. Sou radialista, também na Rádio Tempo FM aqui em Juazeiro, há 8 anos. Sou professor e sou pós-graduado em docência no ensino superior, formado em teologia, pela Faculdade de Fortaleza, né? E aqui no Juazeiro, a gente dá aula no Seminário das Assembleias de Deus, o Estadesnes, a qual o pastor Cláudio foi aluno da gente, né, durante muito tempo. Também dou aula no Seminário CETADEB, ou CETAB, né, na cidade do Crato. E nós temos uma faculdade de teologia chamada Querigma, faz extensão de forma híbrida, né? De forma EAD, tá? Aqui no Juazeiro do Norte, cidade de Oroz, cidade de Iguatu, Icó, tá? Então, essas cidades circunvizinhas aqui, a gente ministra aula, tá? E nessa tarde, estou, na verdade, feliz, né, pelo convite do pastor Cláudio. Na verdade, eu já me sinto muito honrado em pregar a palavra. Para mim é um privilégio muito grande falar do amor de Deus, ouvir também, a gente aprende muito. Eu estava vendo a aula que eu aprendi muita coisa eu até esqueci o nome do pastor, foi a primeira aula, eu aprendi umas coisas bem interessantes, né? Geraldo Jordão. Né, pastor Geraldo Jordão. Então, a gente aprende sempre uns com os outros, né? A gente nunca sabe tudo, né? Se a gente soubesse tudo, não estaríamos aqui na Terra, né? Mas tem alguma pergunta com relação à minha pessoa? Eu esqueci de alguma coisa na apresentação. Você é da Igreja de Cristo aí, do Juazeiro, é? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. É o mesmo ministério Belém. Aqui desceu 2 suecos que desceram no estado do Pará para fundar a primeira Assembleia de Deus no Brasil. E aí nós somos de lá, tá? É o mesmo ministério. Amém. Glória a Deus. Pode tocar fogo aqui? Manda brasa. Amém. Eu não estou vendo quantas pessoas estão na sala, né? Mas quero dizer que é uma honra, viu? Estar aqui com vocês nessa tarde, mais uma vez. E hoje nós vamos tratar do estado eterno, né? Falando sobre o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Visto que, para mim começar essa aula, eu tenho que fazer uma pequena retrospectiva na história da escatologia, baseando-se no pré-tribulacionismo, né? Uma visão pré-tribulacionista. O que é que ocorreu? Ocorreu o arrebatamento da igreja, tá? A igreja foi levada para o Bema, Tribunal de Cristo. Esse tribunal, ele não é para condenação, só os salvos vão estar nesse tribunal. Depois desse tribunal, todos foram transportados, ainda no céu, para as bodas do Cordeiro, que é uma festa nupcial, símbolo do casamento de Cristo com a igreja, enquanto que, simultaneamente, estava havendo, durante 7 anos aqui na Terra, um período de 3 anos e meio de tribulação e um período de 3 anos e meio de grande tribulação, a qual a Bíblia diz que nunca houve na face da Terra e nem nunca haverá jamais
porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, depois veio a palousa, né? O final da grande tribulação. Jesus desce em glória e ele finca os pés em Jerusalém. A gente pode ver que ali vai acontecer o julgamento das nações, tá? E em que nesse julgamento das nações ali vai ser lançado a besta, que é o anticristo, e a besta que subiu do mar, que é o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo, tá? E o diabo, o adversário de nossas almas, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Depois desse julgamento das nações, né, começa o reino milenial de Cristo aqui na Terra, de forma literal, para quem é pré-milenista, né, para quem é pré-tribulacionista, tá? Dispensacionalista, tá? Gosto de frisar bem para não ter assim dúvida. Então, no final do milênio, Satanás vai ser solto e ele vai insurgir, apesar de que eu não falei da guerra de Gog e Magog, mas tudo bem, lá atrás. Mas ele vai insurgir vai ter um levante dele, justamente com várias nações, para ir guerrear contra Jerusalém. E, obviamente, Jesus vai fulminar todos, né? Fulminar todos, vai acabar com a brincadeira, e o diabo, né, vai ser jogado realmente no lago de fogo, de enxofre, e a morte também vai ser lançada. O último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. Terminando todo esse evento, aí vai ser um outro evento que é chamado de o juízo final, que é o grande trono branco, a qual vai ingressar pessoas até vivas, né, para esse tribunal, mas não vou entrar em mérito agora disso aqui, nem é o meu assunto, mas ali vai haver um julgamento em outra dimensão, tá? Fora do céu, fora da terra, porque a terra e o céu não se achou lugar para aquele evento, tá? E um evento de grande magnitude e que ninguém sabe quanto tempo vai demorar, quantos 1000 anos vai demorar aquele julgamento, né? Mas, enfim, é um evento que demorará muito tempo e, quando terminar, ali vai estar todos os grandes da terra, todas as raças de todos os tempos, né? Incluindo a igreja, certo? Só que a igreja vai estar para julgar, né? Não para ser julgada. E, terminando esse evento, aí nós vamos entrar propriamente agora no capítulo 21, que fala sobre o novo céu e nova terra, tá? Então, no capítulo 21, quem puder abrir a sua Bíblia e nos acompanhar a leitura, vai ser de suma importância, tá bom? Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós estamos vendo que já antes do julgamento acontecer, Deus já tinha transportado para uma outra dimensão, a qual o céu antigo, que é a nossa atmosfera aqui, e a terra não se achou lugar para aquele evento, não existe nesse sentido, né? Nem o mar é uma fonte de vida. E aí João, ele vai dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu
marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo, nós sabemos no Antigo Testamento que era uma tenda, né, em que ficavam os utensílios e que os judeus julgavam que era a casa de Deus, né? Só que Deus não pode morar dentro de um tabernáculo. Por isso que a palavra, a profecia em que do Deus Emanuel, no hebraico são 3 palavras, Imael, que significa Deus dentro do homem, porque no futuro Deus iria habitar dentro do homem, né? Isso falando de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ruach, né? Sopro, HaKodesh, Santo. Então, no futuro, esse tabernáculo, ele, na dispensação da graça, iria habitar dentro do ser humano, mas nessa nova dispensação, tá? Ele agora iria habitar junto conosco, no meio de nós, né? Então, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, aí está o contexto, né? Dizendo que eles habitará, né? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o versículo 4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, né? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? E aqui diz ponto, né? Ponto final. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ponto final. Quando diz ponto final, e agora nós vamos entrar numa passagem parietética. Uma passagem parietética é quando o autor, o escritor aqui, ele estava tratando de um assunto, aí ele dá uma pausazinha, aí vai ou conversar com outra pessoa sobre aquele mesmo assunto, ou então ele vai tratar de uma outra questão, seja no passado ou seja no futuro. Aqui, no caso, ele vai conversar com João. Jesus dizendo assim: e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tá? E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será por filho. Ou seja, a Bíblia, no versículo 4 em diante, até o versículo 1, estava falando desse novo céu, como é lá. Tá? E aí, no versículo 5, na parte B, ele para e vai dizer, mas só quem pode estar lá é quem vencer. Tá? Então, ele saiu de lá do novo céu, ele estava dizendo que é um lugar que descia de uma forma adereçada para o povo, né? Que era um tabernáculo, e que Deus limparia dos olhos toda lágrima, toda dor. Então, ele no versículo 7 vai dizer, quem vencer dará todas as coisas, todas essas coisas. E o versículo 8 continua ainda Jesus falando com João, ainda numa passagem parentética, dizendo, mas quanto aos tímidos, o que é tímido aqui? É a pessoa que tem um temperamento, que tem uma dificuldade de passar no meio da igreja e às vezes coloca a mão no peito, se abaixa. Não, eu sou tímido para falar, eu tenho vergonha de estar na igreja, o povo batendo palma, não sei o quê. Não, tímido aqui não é tímido de temperamento. Tímido aqui é aquela pessoa que ouviu falar de Jesus, ouviu o evangelho,
ouviu a verdade, mas nunca tomou uma decisão. Sempre ficou em cima do muro. Não, isso não é para mim agora. Quando eu tiver mais velho, eu vou pensar nisso. Deus vai me dar uma outra chance. Isso é bom para meus filhos, que são jovens, gostam de farra, de festa. Eu não, é da minha casa para o meu trabalho. Automaticamente ele se justifica como uma pessoa boa. E aí a Bíblia chama ele de tímido. Então, esses tímidos, os incrédulos, que não creem, os desobedientes, abomináveis, homicida, fornicador, que pratica sexo fora do casamento, feiticeiro, idólatras, ou seja, aquele que adora mais a criatura do que o Criador, todos os mentirosos, que é aquele camarada que faz da sua mentira a verdade. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, ele está tratando aqui de segunda morte ainda do estado passado. Então, nós não estamos no estado eterno. Aqui nós não estamos na visão, aqui é uma passagem parentética em que Jesus está falando do passado, porque já acabou o juízo final, já acabou a grande tribulação. Então, ele está dizendo, olha, mas o novo céu, a nova terra vai ser assim, mas para quem entrar lá, tem que ter um padrão. Aí ele encerra aqui, aí volta de novo para Nova Jerusalém. Versículo 9, aí ele encerrou a passagem parentética e volta de novo para o mesmo assunto. Aí ele diz assim, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo dizendo, ele está mostrando, né? Alô? Está todo mundo me ouvindo aí? Tranquilo. Amém, beleza. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito, lembre-se que está aqui com E minúsculo. Se tivesse com E maiúsculo, seria o Espírito Santo. Mas como está com E minúsculo, está falando do Espírito dele mesmo, tá bom? É bom a gente entender isso na Bíblia para a gente não confundir e dizer assim, e o Espírito Santo conduziu ele, né? Não é o Espírito Santo. E levou-me em espírito, tá? A um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são, aí está dizendo, o nome das 12 tribos de Israel, já está dizendo o que é que vai estar escrito lá. Na banda do Levante, tinha 3 portas, na banda do Norte, 3 portas, na banda do Sul, 3 portas, na banda do Poente, 3 portas, ou seja, é uma cidade que vai estar direcionada para o mundo inteiro e com acesso do mundo inteiro por todos os lugares. E eu vou já explicar o porquê que precisa de todas essas entradas, viu? Aí você vai entender o porquê, tá bom? Eu não vou responder isso aqui agora, porque é a cidade das 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, tá bom? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura,
e a altura eram iguais. Tá? E aí eu fiz algumas anotações, quando, baseado assim, em alguns estudos também, porque são várias teorias, mas os irmãos depois podem fazer uma pesquisa e a gente, no debate de sábado, se for ter novamente, a gente pode trazer à tona aqui, tá bom? Uma nova visão. Mas nós sabemos que esses 12 mil estádios é uma média de 2.220 quilômetros, tá? E aí você imagina aí, é um quadrado, é um cubo, uma cidade gigantesca, que tem 2.220 quilômetros para cima, 2.220 quilômetros de lado, de largura e de comprimento. Tá? É uma média de 360 mil quilômetros quadrados. Tá? Que atualmente essa cidade, pelo tamanho dela, ela poderia comportar hoje 20 vezes a população do mundo atual, tá? O tamanho dessa cidade, tá? Então, a população hoje da Terra é 8 bilhões de habitantes, isso que é catalogado, e dentro de alguns estudos, só essa cidade, só essa Nova Jerusalém, é uma média, né? Depois vai ter, com certeza vai ter algumas, mas peraí, nós não somos espíritos e somos limitados, aí nós vamos entender no final por que essa cidade tem que existir desse comprimento. E aí tem um detalhe. Para quem conhece um pouco de física, física quântica, nós sabemos que a 800 quilômetros deixa eu ver, 800 quilômetros daqui para cima, nós já estamos praticamente no espaço. Nós já não existe oxigênio. O ar é rarefeito, tá? Não tem oxigênio. Nós já estamos chegando na ionosfera. O que é a ionosfera? É uma camada, porque eu não quero tomar muito tempo da aula, porque a aula não é de astrologia, né? Nem astronomia, mas nós sabemos que a camada da Terra ela tem 7 camadas. A camada que acontecem os fenômenos é essa camada que nós existimos aqui, tá bom? Então, depois vem a questão da a troposfera, são várias camadas, mas a 800 quilômetros chega a camada da ionosfera. E aí você imagina uma cidade que o topo dela é 2.220 quilômetros, sem oxigênio, tá? Então, é coisa para a gente debater mais tarde, depois, tá bom? Coisa divina. E os muros da cidade, deixa eu ler aqui sobre os muros, aí eu explico mais um pouquinho, tá bom? E mediu o seu muro, deixa eu ver esse ventilador, acho que esse ventilador está na comunhão, não. E mediu-se o muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem. Um côvado é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Antigamente se media um côvado, tá? Isso aqui. Pegando da ponta do dedo aqui, do maior, até aqui o cotovelo, é um côvado, tá? Conforme a medida de um homem, que é a de um anjo, tá? E a fábrica do seu muro era de... Deixa eu explicar aqui agora a questão desse versículo 17. Segundo alguns estudos, a medição do muro, para mostrar que a cidade é fortificada, não que precisasse, mas o tamanho do muro é de 22 andares. Isso por igual, arrodeando a cidade. Tá? Você imagina aí um prédio de 22 andares, essa altura do muro, só o muro. E esse muro, ele é de jaspe, né? A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro, tá? E os fundamentos do muro da cidade estavam todos adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio
o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, um décimo jacinto e de um décimo ametista, ou seja, tudo de precioso que a Terra existe, que veio fora da Terra por meteoros que caíram, tem aqui nesses muros da cidade, né? E aqui diz, no versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. Imagine o tamanho dessa porta, tá? Com 22 andares, que era uma pérola pura, tá? E a praça da cidade de ouro puro, tá? Como vidro transparente, e nela não vi, aí nela, no versículo 22, não vi templo, porque o seu templo é o próprio Senhor, tá? É o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele está até fazendo uma distinção entre Deus, entre Jesus aqui, mas está dizendo que esse lugar lá não terá mais templo para se sacrificar. Ou igrejas, como nós chamamos, ou sinagoga, não haverá, porque o próprio templo é o próprio Deus, né? É o próprio Cordeiro. E as nações, versículo 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Por que que as nações, quando diz as nações, está falando não só da nação judaica, mas está falando de várias nações do mundo, tá? Se não diria aqui, a nação judaica trará, mas ele está fazendo uma separação aqui. As nações andarão à sua luz. E os reis, não está falando só de um, os reis da terra trarão, né, para ela a sua glória e honra. Ou seja, haverá uma peregrinação, tipo anualmente, ou tipo um ano sabático, alguma coisa desse tipo, né, que haverá festas naquela cidade, assim como aconteciam e acontecem em Jerusalém nos dias de hoje, continuará acontecendo e não sei se anualmente, de forma sabática, mas o importante é que acontecerá, tá? E as suas portas não se fecharão. Lembra que eu falei antes que as portas eram uma para o lado do poente, outra para o lado do ocidente, outra para o lado do oriente. Aí, por que essas portas em cada direção do mundo? Porque a cidade, o comprimento dela, tanto faz na largura como no comprimento, para quem vem do Oriente, iria rodar ou caminhar 2.220 quilômetros. Então, por isso que essa cidade é tão bem feita que ela tem acesso para todos os lugares do mundo. Estou falando só da Cidade Santa, né? Então, é bem interessante. Aqui, esse versículo 25 é o contexto, tá? Justamente do capítulo 21, que fala sobre a questão das portas serem uma de um lado do poente, outra do lado do ocidente. Então, o contexto está lá, lá na frente, tá bom? Versículo 25 diz, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, tá? Não haverá noite.
e a ela trarão, de novo futuro, a glória e honra das nações. De novo aqui o autor falando que as glórias das nações virão e trarão aquela glória para serem depositadas ali no templo, tá? E aí, isso, de quem é o templo? O templo do Cordeiro. E aí, no versículo 27, nós vamos encontrar uma outra passagem parentética, quando vai dizer assim, e não entrará nela, de novo, Jesus está dizendo para João, olha, as nações vão entrar e vão trazer as suas glórias. Aí no versículo 27 ele vai dizer, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, quem passar para a eternidade já está escrito no livro do Cordeiro. Tá? Eu estou só provando aqui que esse versículo 27 é uma passagem parentética, é uma passagem que é como se ele parasse agora e está dando um conselho. Olha, mas só quem vai entrar nessa cidade é quem não cometer mentira, tá? É quem não cometer pecado, quem não cometer abominação. Mas a gente sabe que durante esse novo céu e nova terra, não terá mais pecado. Então, eu estou só dizendo para a gente não se contradizer, porque se nós pegarmos um texto desse, de Apocalipse, e ler ele de cabo a rabo, porque eles não obedecem uma ordem cronológica. Então, nós temos que pegar cada versículo e ir encaixando de acordo com o contexto, para nós podermos fazer uma doutrina. Tá? E isso eu estou trazendo dentro de uma visão pré-tribulacionista, tá bom? Só um pouquinho, tomar um pouquinho d'água aqui. Está todo mundo me ouvindo aí? Maria Oliveira, o Arthur, pastor Cláudio, pastor João? Estou ouvindo bem. Ótimo. É só para saber se vocês estão dormindo, viu? Não, tranquilo. Como eu não sou pregador de fogo, aí pode ser que esteja gente dormindo aí, viu? Então vamos lá, vamos para frente. Eu tenho mais ainda 12 minutos aqui, né? Por aí, né? Isso, mais uns 15 minutos aí. Né? Pois vamos lá. Vou tentar aqui ser bem sucinto. O capítulo 22 diz assim, e mostrou-me, versículo 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, tá? No meio da sua praça no meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida, ela existia no começo da fundação da terra restaurada, no Jardim do Éden. Isso. Ela foi tirada de lá depois que houve e aconteceu o pecado. Então, essa árvore da vida voltará de novo a estar no meio dos homens. Por quê? O contexto vai dizer o porquê. Estava, deixa eu ver aqui, no rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Ou seja, todo mês ela gera frutos. Não é de estação em estação, não. Todo mês ela gera frutos, tá bom? E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Oxente, peraí. Para a saúde das nações, aí tem o pastor Cláudio já se abre logo. Eu quero um pé de pau desse, da fruta de mês e meio, rapaz. É porque durante o reino, durante o estado eterno, irá nascer pessoas, obviamente de outras nações, né? Vão nascer pessoas. Não só a igreja vai estar lá, a igreja vai estar com o corpo
glorificado. A igreja vai estar com o corpo glorificado. Os anjos já têm um corpo também que não adoece. Adoece assim no sentido, já que as armas foram todas convertidas no milênio em ferramentas, o ser humano, ou seja, vai poder arar a terra novamente, né, na novos céus e nova terra, a nova terra, e, obviamente, as pessoas que irão nascer, elas não estamos falando de adoecer, porque na áurea da terra não terá mais o mal, nem doença. A morte não existirá mais, porque ela foi banida, ela foi aniquilada, ela foi jogada no lago de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. Então, as pessoas que nascerem, elas, obviamente, terão um corpo que não morrerão, mas poderão sofrer alguma consequência durante a vida, tá? Tipo um acidente, eles são humanos, serão humanos, né? A igreja não será totalmente humana, mas essas nações, sim. E aí algumas pessoas que tiverem algum desses, essa eventualidade de um ferimento, obviamente essas folhas trarão para ele um alívio e trará para ele uma saúde revigorante na hora, né? Ou seja, ninguém viverá na fila do SUS, do caos, porque isso não existirá mais, porque a igreja vai estar na terra, reinando para todo sempre, juntamente com outras nações. Tá? Versículo 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição. Se eu dissesse que as pessoas iriam amaldiçoar, eu estaria me contradizendo com o versículo 2 que eu acabei de frisar. Então, na nova terra, não haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, né? E verão o seu rosto. Por que verão o seu rosto? Porque na época que Adão estava no Éden, Deus, para falar com Adão, como Deus é espírito, não podia ser visto, Deus, obviamente, existia a questão da teofania, né? Teo, Deus, fania, manifestação, e havia uma manifestação para que ele pudesse ser visto, né, pelo homem. E aí, obviamente, Adão podia ver Deus, mas de uma outra forma, né? Então, já agora na eternidade, ele terá um rosto, podemos ver o seu rosto. Por quê? Porque o rosto do próprio Deus é o rosto do próprio Cristo. Porque Jesus disse isso para Filipe: olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, como pedes para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou nele. Então, o rosto de Deus poderá ser visto nessa questão, nesse quesito, né? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre, né? E aí eu quero procurar aqui, eu quero explicar o versículo 5 do capítulo 22, e ainda quero voltar para o capítulo 21 e explicar somente a parte A do capítulo 23, tá bom? E aí eu procuro encerrar minha participação. Quando diz assim que lá não haverá o sol, porque o próprio sol da justiça é o próprio Deus, é que as nações andarão à sua luz e que não haverá mais noite. O que é isso? Porque a gente já sabe que os céus e a terra já se passaram, né? Ou seja, existe vida hoje na terra, meus amados pastores? Começando aqui pelo sol. Existe vida hoje na terra, em primeiro lugar, pelo sol. O sol, ele, para a vida humana,
é tão necessário que o ser humano, todos os dias, tome sol. Por quê? Porque o sol, através do sol, ele manda uma substância de radiação, né, chamado de raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, ele dá um gatilho que dentro do ser humano dispara uma substância chamada vitamina D. E nós produzimos a vitamina D. E essa vitamina D impede que nós venhamos ter doenças e até mesmo câncer. Então, o sol é primordial para que a humanidade não tenha câncer por conta dessa liberação. Com a questão das folhas, né, da flora, ele, com esses raios, ele dispara um gatilho chamado fotossíntese nas plantas, que esse disparo da fotossíntese é a liberação que as plantas liberam oxigênio, que é o que nós encontramos na troposfera da Terra, tá? Oxigênio. E só aqui para tirar uma dúvida, agora há pouco, na TV, na TV Rede Globo, antes de acontecer essa pandemia, a Globo todos os dias noticiava que o mundo inteiro estava preocupado com o pulmão do mundo que estava queimando, que era a Amazônia. A Amazônia não é o pulmão do mundo. As árvores não são o pulmão do mundo. E são, eu volto atrás aqui no que eu disse, e são, mas não a Amazônia. 70% do oxigênio que nós respiramos sai das algas marinhas, ou seja, vem do mar. O oxigênio que nós respiramos, mais de 70% vem do mar e não da terra, não das árvores da terra, tá? Então, sem esse processo do sol, o oxigênio, obviamente, não chegaria, nós ficaríamos sem oxigênio, porque a produção é do mar, o mar congelaria, porque a terra toda iria congelar em uma média de 17 graus, a terra ia chegar numa temperatura de 17 graus abaixo de zero, e a terra, obviamente, ia chegar numa era glacial e não teria condições de vida, porque tudo congelaria na terra, porque o sol ele mantém a nossa temperatura da água e ele mantém essa questão. Esse ar que nós respiramos, o vento, desculpa, eu vou falar direitinho, porque isso é científico, eu sei que temos aqui psicólogos, pastores e muitos alunos bem estudiosos. Nós sabemos que esse vento que nós recebemos vem do sol. Então, esse vento vem do sol, tá bom? Então, sem o sol, não haveria como ter vida. O sol é chamado de o coração do sistema solar, porque ele está no meio do universo e ele sustenta todo o sistema gravitacional dos planetas. Sem o Sol, os planetas circulariam de forma aleatória até um se chocar no outro. Meu irmão, isso é motivo de dar glória a Deus, porque Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Não tem uma delas fora do seu lugar. E eu até tinha notado aqui uma outra coisa, mas como nós não vamos ter tempo de explanar muito, só uma coisa sobre a Lua. Isso eu estou falando sobre o Sol, que é aqui no versículo 22 do capítulo 21, fala que, versículo 23 do capítulo 21, fala que o Sol não existirá mais e nem a Lua. Por que a Lua? Qual a importância da Lua para a Terra? A Lua é chamada de satélite da Terra. A Lua, ela, além de controlar
a nossa gravidade aqui na Terra, ela é responsável pelas 4 estações da Terra. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos rodando, a Terra ela está inclinada em 17 graus. Olha, eu estou fazendo aqui com a mão, viu? Ela está inclinada, mais ou menos assim, em 17 graus, e ela gira em torno do seu próprio eixo. Nós estamos inclinados e nós estamos rodando a uma velocidade de 1.700 km por hora. Eu vou repetir. A Terra está girando a uma velocidade de 1.700 km por hora. Por que nós não somos lançados no espaço? Porque a Terra sustenta a nossa gravidade para nós não sermos lançados no espaço. Tá? Então, ela controla as estações, e aí nós estamos agora girando, tá? Nessa velocidade, mas nós não percebemos. Tá? Então, é uma coisa fantástica que agora, nesse novo céu e nessa nova terra em que Deus restabeleceu, não precisará de um sistema solar para controlar o sistema gravitacional de 99% que é exigido pelo Sol e o sistema gravitacional da Lua, que exerce sobre a Terra, a questão nossa aqui. Tá? Pra você ter uma ideia, a Lua influencia até no período menstrual das mulheres. Isso é fantástico, as coisas de Deus. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu dobro meu joelho e tenho que dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, porque todas as coisas convergem. A Priscila está rindo aqui. KKKKK. Minha irmã, a gente tem que rir, mas tem que dar glória a Deus, né? Isso é o poder que Deus coloca no universo, e agora nessa nova terra, nesse novo sistema de novos céus e nova terra, não precisará mais. A glória dele. E aí eu estou me lembrando, aí muitas vezes nós limitamos Deus nesse sentido. Na época que Deus estava conduzindo o povo pelo deserto, nós podemos ver que tinha uma nuvem, né? Uma nuvem que, à noite, que aquecia o povo de Israel. Era a própria glória de Deus. Mas ali era limitada, porque estava acompanhando o povo. Mas no estado eterno, né, não precisará dessa limitação, e nós vamos ter agora a glória de Deus, tá, iluminando todas as coisas, tá, e todo o universo convergendo em Cristo. Rapaz, essa convergência, tudo em Cristo, é porque tudo agora é para se cumprir o que diz que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glórias a Jesus! E aí, para mim só encerrar aqui, ainda no capítulo 22, são passagens parentéticas, mas ele agora vai dar conselho, né? Tanto que diz admoestações finais da conclusão. Ele vai dizer, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, isso acontecerá, né? Eis que cedo venho. Aí ele já está dizendo de novo sobre o arrebatamento da igreja. Por isso que eu estou dizendo que aqui agora é um texto parentético. Ele agora parou de falar do estado eterno, volta lá para o arrebatamento. Eis que cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi. Ele não só viu, mas ouviu estas coisas. E havendo ouvido e visto,
prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou, ao anjo que mais me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, ele está justamente falando para pessoas que estavam esperando o arrebatamento da igreja. E aí, o versículo 11, ele só diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. De novo ele vai dizer, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, ele até dá um conselho dizendo, você que está na prática da justiça, continue praticando. Você que está se limpando, continue limpo. Mas você que está na prática da injustiça, pode continuar, porque a qualquer momento eu vou vir na hora em que você nem perceber. E ali vai haver choro e ranger de dentes. Então, eu quero, em nome de Jesus, agradecer aqui, primeiramente, o pastor Cláudio, me deu essa oportunidade. O nosso pastor, psicólogo, pastor João. Não coloque peso sobre o João inadequado, ele não é pastor ainda. Oh, desculpa, professor, viu? Amém. Eu recebo. Boa. É glória. Aleluia. Então, quero agradecer pela paciência, tá bom? E dizer para os irmãos que parabenizá-los pela iniciativa. Eu sei que todos os dias pessoas, só vejo os comentários aqui, eu estou trabalhando, aí eu não posso estar todos os dias na sala, mas fico olhando os comentários e trabalhando no computador e vendo os comentários e achando muito interessante quantas pessoas comentaram que foram edificadas, que tiveram suas vidas mudadas por esse despertamento. E eu espero que, se Jesus não voltar e nós passarmos dessa crise, a gente não se acomode a voltar ao marasmo. Deus abençoe a todos. Amém. Então, nós temos aí perguntas. Quem tiver alguma pergunta sobre esse tema, por favor, hablem. Eu tenho. Olha, não vá fazer pergunta que eu não saiba responder, não, viu? É logo o professor João, é? Não. Doutor João. É o doutor. Ovelha. Bom, a pergunta é o seguinte, pelo que eu acompanhei aí, a sua explicação, né? Me parece, então, que a habitação final, ela vai ser, não será no céu, né? Mas, assim, sobre a terra, uma perspectiva de terra nova. É isso? Mas que pergunta fantástica, viu? Eu acho que você tinha uma mensagem para pregar sobre isso, e aí você disse, rapaz, eu vou instigar o professor a pelo menos falar disso aí, porque ele pecou e não falou disso, né? Porque, assim, todos nós pregamos para as pessoas, ei, meu irmão, você quer morar no céu? Aceite Jesus. A questão é você vai morar no inferno. Na verdade, o homem é terreno. O homem tem aproximadamente 15 elementos químicos tirados da terra hoje, certo? Então, o homem foi feito para habitar na terra. Então, o homem, assim como as testemunhas de Jeová falam da questão da habitação daqui da terra, né, eles estão corretos nessa interpretação. O homem vai habitar na terra. Mas mesmo com o povo transformado? Aí é onde está. Nós vamos ter o privilégio de morar aqui na terra e ter um corpo glorificado de poder ir no céu na hora que quiser, certo? Aleluia. E poder viajar por a galáxia inteira. Olhe que o menor sistema da galáxia é a Via Láctea,
que é o nosso, tá? E daqui para irmos para o Sol, não, vou botar o Sol não, para irmos para Plutão, Marte, nós teríamos que passar 15 a 20 anos para ir, certo? Só para ir. Não tem mais como voltar. E o Sol é muito depois de lá, bilhões de anos. Isso nós estamos falando da Via Láctea, viu? Então, nós vamos estar com o corpo podendo viajar na galáxia, aí nós vamos descobrir outras dimensões que, se tem ou não, outros seres de Deus, né? Mas que a igreja vai estar reinando aqui na Terra, juntamente com novos moradores que irão nascer, tá? Isso vai. E ainda vai ter, como o professor, o psicólogo aí, João, frisou muito bem, o homem vai estar aqui com uma casa que essa Agora, Jerusalém Celestial vai descer e vai ficar, tipo, planando. Né? professor Ronaldo, deixa eu só entender a cronologia dos Só um fatos. minuto, pastor. Só Fala, complementar João. aqui. Fala. Aí, complementando, o pastor vai seguir. Eu quero saber se eu vou encontrar Abraão lá, né? Jacó, se eu vou encontrar com esse povo lá. Ela quer saber de Abraão. Com certeza, viu, pastor? Com certeza, nós vamos encontrar os nossos irmãos e a Bíblia diz que nós conheceremos, né, cada um, assim como João e Tiago e Pedro estavam lá na transfiguração e Pedro logo depois diz, bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, quem foi que disse para eles que ali era Moisés e Elias? Então, o espírito da gente, ele testifica de que somos filhos de Deus. Então, nós conhecemos um ao outro. Amém. Agora, deixa eu só entender a cronologia dos fatos a respeito dessa nova Jerusalém, dessa nova terra, desse novo acesso. E desse negócio que você está falando que vai nascer gente. Então, esse momento aqui, enquanto o reino milenar de Cristo estiver sendo implantado na terra, essa nova Jerusalém, esse lugar... Boa pergunta também. Porque eu estava assimilando que fosse isso depois que tivesse passado todas essas coisas. Depois que nós reinássemos com Cristo aqui no reino milenar, e aí o diabo com seus demônios fedorentos iriam para o lago de fogo e as pessoas mais bestas, aí sim viria a terra. E eu estava tentando entender isso. Como assim vai nascer gente? Vai ser tudo já santo, anjo e tudo mais? Então me alinha aí. A pergunta é maravilhosa para abrir o nosso leque de entendimento. Se nós pensarmos dessa forma, raciocinar dessa forma, então Deus vai ter que, se é todo mundo com o corpo assexuado no novo céu e nova terra, ninguém se reproduz lá, porque o próprio Jesus disse que ninguém se reproduzia. E quem é essas nações aqui? Então Deus vai agora criar outro ser humano, igual Adão e Eva criou para que eles comecem do zero. Pessoas que ingressaram, pessoas que estão no milênio, que não se dobraram não se insurgiram diante do capiroto, né? Eles vão ser transportados para o juízo final. Lá no juízo final, eles vão ser absorvidos, porque vai estar lá. E aquele que não foi achado no livro da vida, aquele que não foi, vai ser lançado. Então, vai ter pessoas que estarão com o nome no livro da vida, no julgamento do grande trono branco, no julgamento do grande trono branco, que é o juízo final. Essas pessoas, quando terminar o julgamento, passarão para habitar no novo céu e nova terra. E aí, nessa nova terra, obviamente, eles poderão, ainda com o corpo humano, se machucar, né? Eles não estão com o corpo humano, e aí aquela árvore da vida, que tem aquelas folhas, na hora que botar, sara na hora. Morrer, eles não vão morrer mais, porque a morte sairá do mundo. É algo fantástico, meu irmão. O irmão, ok. A irmã Lúcia disse que a filha não será mais no SUS, a filha será debaixo da árvore, por pegar as folhas. Tô brincando, é brincadeira da irmã Lúcia. Gerivan tem uma pergunta, fala aí, Géry. Tem uma pergunta também.
Pode falar, viu? Eu estou esperando. Lúcia, depois Priscila. Ô, Gerivan, depois Priscila. Pronto. Eu acho que a Priscila, ela foi primeiro aí, mas é rapidinho minha pergunta, tá bom, Priscila? Na verdade, são duas, e eu acredito que é bem rapidinho. Você leu aqui no capítulo 21, você disse que as nações viriam para anualmente, tal, para a cidade. Eu acho que é lá no final do capítulo. Isso, já estou vendo aqui. Isso. Uhum. Essas nações, né? Nações são somente convertidos ou todo mundo virá? Porque você abriu também, se eu não me engano, aqui fechou no 26 e entrou no versículo 27 já com outra situação, não é isso? E era essa a pergunta. Amém. A pergunta também é muito boa, viu? Essas nações que... Preste atenção, para a gente entender melhor. Quem estava no julgamento final, sendo julgado, eu sei que essa aula não é minha, mas eu só posso explicar o estado eterno se eu trouxer o contexto do juízo final, senão vai embaralhar todo mundo. Então é assim, se está lá eu e mais dois, no final do julgamento das nações, nós passamos agora para sermos julgados no grande tribunal, o juízo final, no grande trono branco. Se duas pessoas que estavam ao meu lado, não foram achados no livro da vida, eles não vão entrar na nova terra, não. Aqueles dois já vão ser lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. Eles não vão entrar. Agora eu, por exemplo, meu nome estava lá escrito, eu sou crente, eu não me rendi às falcatruas do mundo, então eu vou entrar na nova terra. Então, lá na nova terra, eu como ser humano, eu não tenho como me corromper, porque o mal já não existe mais. As nações, mesmo estando o povo ainda sem ser restaurado, o povo só se corromperam mais porque Satanás foi solto. Mas até então... Eita, desliga aí teu áudio, pastor Cláudio. Obrigado. Então as pessoas... Tá bom, querido? Então as pessoas só se corromperam ali no milênio, e eu estou voltando mais atrás, porque Satanás foi solto para tentar as pessoas, né? Então, se não existe Satanás para tentar induzir, e se agora a áurea tudo é do bem, não tem como as pessoas se insurgirem contra Deus. É tanto que hoje no céu, os anjos eles têm livre arbítrio e eles podem fazer um levante contra Deus, mas eles não fazem. Tá bom? Então, essas nações que irão subir, não sei se anualmente ou se de forma sabática, para levar as suas glórias, tipo assim, os presentes, para se confraternizar, mostrar a Jesus, a Deus, o que aquela terra deu, né? No lugar do sacrifício, não vai haver sacrifício, aquelas pessoas vão por gratidão, vão por amor, será uma coisa maravilhosa. É como eu vejo aqui, as pessoas, os muçulmanos, eles vão uma vez por ano a Meca, e aquele alvoroço, até pessoas morrem pisadas, e Jerusalém não é diferente. As pessoas querem tocar no muro das lamentações, as pessoas querem ver Deus, querem ver aquele Criador, e nas nações não vai ser diferente. Todas elas vão ter o desejo de querer ver o Criador a todo tempo. Legal. Priscila?
Peraí, deixa eu desenrolar aqui o fundo que tá melhor coisa. Peraí, que eu tô perdida. É assim. Vamos se achar. Eu, eu tô sem entender assim, a dinâmica das coisas. Eu vou falar aqui de um jeito que aí você vai me dizer se eu estou certa, se eu captei as coisas do jeito certo. Vai ter a tribulação, a grande tribulação, né? A igreja vai ser arrebatada, assim, do modo do que você está ensinando, né? No pré-milenismo. Aí depois da grande tribulação vem aí Jesus vem, né, com a igreja para instaurar o milênio. Satanás vai ser amarrado, a besta e tudo, né, lá. E aí vai ter o milênio. Aí você está dizendo assim, aí eu não sei quem foi uma que a gente teve, que disse que os que nascerem no milênio, que vai lutar com Satanás. Não é isso? Na guerra do Armagedon. Na guerra, entre aspas, né? Que não vai ter guerra. Aí, no caso, eu estou sem entender de essas nações aí, que ainda vão se corromper, que é isso que eu não estou entendendo. Vamos lá. Pergunta também é muito boa, viu? É sempre bom tirar as dúvidas, porque nós estamos falando de um ponto de vista pré-tribulacionista, né? Que é o que a maioria crê. Vamos lá. Terminou a grande tribulação, Jesus veio e instaurou o reino milenar na Terra. Quando ele instaurou o reino milenar na Terra, começou a nascer pessoas, e até pessoas que vieram boas também da grande tribulação, conseguiram passar vivas e entrar no milênio. E as pessoas crentes foram se reproduzindo, né? Se reproduzindo. Mas essas pessoas... Mas, espera aí, deixa eu entender uma coisa nesse meio aí. A igreja que subiu com o Senhor foi arrebatada, terá o corpo glorificado, ele não vai ter mais isso, né? A questão de se casar e ter filho, não, né? Não, a igreja, quando ela é arrebatada, juntamente com os mortos, eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Da mesma feita, a igreja terá um corpo assexuado. Não tem a questão dos órgãos reprodutores como homem e mulher, que é somente para reproduzir. Então, no milênio, a igreja vai estar reinando aqui, mas vai ter pessoas que eram crentes, que estavam na grande tribulação e passaram para o milênio e lá se casaram e tiveram filhos e continuaram sendo fiel a Deus. No final, o diabo, a besta e o profeta, a besta e o anticristo já foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Só sobrou o diabo. O diabo foi amarrado por 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele vai ser solto. E aí ele vai chegar para aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, pessoas que não vieram da grande tribulação, que só ouviram falar do poder de Deus, do que acontecia no passado, né? E ele vai incitar essas pessoas, ele vai incitar pessoas do mundo inteiro, tá? Não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é lá na grande tribulação, no final é a Terceira Guerra Mundial. Essa batalha aqui é a batalha de Gog e Magog. Não é a de Gog e Magog de Ezequiel 37, tá bom? É Gog e Magog de Apocalipse, tá bom? Mas isso não vem ao caso. Eu estou só tentando explicar aqui a ordem cronológica dos fatos. Então, essas pessoas mais novas que nasceram e que não passaram pelo sofrimento, tudo, só ouviram falar,
elas vão ser enganadas. Muitas pessoas nas nações que nasceram durante o milênio, que são humanos mesmo, normalmente, né, com uma longevidade muito grande, que é uma pessoa que vive 1000 anos, é uma longevidade muito grande. Quase não tem doença na Terra, porque ninguém... A Bíblia diz que quem morrer no milênio com 100 anos vai ter morte. Mas quem morrer, morreu amaldiçoado, né, por conta de que morreu jovem demais. Então, essas pessoas vão ser enganadas pelo diabo. Enganadas e vão se juntar ao exército dele. E aí vão todo mundo marchar para Jerusalém para derrotar Jesus. Quando chega lá, Jesus, simplesmente com o sopro da sua boca, com a palavra, tá? Ele destrói todos aqueles que insurgiram contra ele. Destrói todos. Né? Quando ele diz destrói, ele pega o diabo, agora, que estava solto, e lança o diabo agora na sua prisão eterna, a qual ele nunca mais sairá por todo o século. Mas aquelas pessoas foram destruídas, mas as suas almas foram justamente para o mesmo lugar que o diabo foi. Tá? Não é que elas foram destruídas e desapareceu, não. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele é indestrutível. Nem Deus destrói o nosso espírito. Tá? Por quê? Porque ele não pode, não tem poder para isso? Tem, mas ele estabeleceu que é uma partícula dele, como se fosse assim, e é indestrutível. Tá bom? Então, quando terminar essa parte do milênio, que for colocado agora, forem julgados, se as pessoas forem aniquiladas, tem pessoas boas. As boas não se insurgiram no milênio contra Jesus. Até aí entendeu? Até aí entendeu, né? Elas agora vão ser transportadas, todas, para o tribunal do grande trono branco. Só essas pessoas boas. Tá? Quando eu digo só essas pessoas boas, mas lá vai ter pessoas mortas. Mortas, aquelas que foram aniquiladas. Aniquiladas agora há pouco no julgamento. Agora há pouco no julgamento. Eu espero que eu não esteja embanando na sua cabeça. Qualquer coisa, eu levanto o dedo aí, que eu paro, viu? Eu estou tentando frisar aqui. Passamos agora com as pessoas que estavam vivas e para o grande trono branco. Aí aquelas pessoas que estavam vivas lá, que não insurgiram contra Deus, vão estar lá. E tem pessoas que estavam vivas no milênio que não se insurgiram. Preste atenção nisso aqui, isso é de suma importância. Tem pessoas no milênio que não se insurgiram contra Deus na rebelião de Satanás. E vai estar também lá no trono branco. E lá eles vão ser julgados. Isso, por que eu estou dizendo isso? Para eu não me contradizer aqui, que aquele que vivo que estava lá, sendo julgado, Maria Fulano dos Anzóis, você está vivo, mas seu nome não está lá, não está no livro. Vai ser lançada vivo no lago de fogo. Como é que essa pessoa parou lá? Foi parar lá, se Deus destruiu aqueles que se insurgiram? A resposta é bem simples. É só nós nos lembrarmos lá dos anjos quando se rebelaram contra Deus. A Bíblia diz que 1/3 se rebelou contra Deus, mas nem todos seguiram a Satanás. Está escrito na Bíblia. Satanás, ele, com o seu recurso, lá, com a sua influência, ele enganou a muitos. Muitos seguiram a ele e foram para a rebelião. Mas alguns aproveitaram a oportunidade, não
quiseram se rebeliar contra Deus, mas aproveitaram e deixaram o seu estado natural, o seu estado do seu principado, e saíram de lá para montar o seu próprio reino. Esses é o que Judas está colocando no seu capítulo, que estão, Judas capítulo único, que estão aprisionados justamente no poço do abismo. Esses é os que vão ser soltos na grande tribulação para servirem de juízo. Então, esses aí são independentes. Então, da mesma forma, tem pessoas no final do milênio que vão se juntar a Satanás de novo, como os anjos, para ir guerrear contra Deus, como vai ter pessoas que vai dizer assim, rapaz, eu não vou não, mas a ideia é boa, eu não preciso ir para lá não. Pronto, essas pessoas que automaticamente perderam o seu estado natural, porque lá vão ser julgados, tá? E isso é uma corrente de pensamento também dentro do pré-tribulacionismo, mas que faz sentido, né? Faz sentido que possa acontecer isso, porque dentro da escatologia nós temos que aprender uma coisa, seja dentro do pré-tribulacionismo, do meso, do pós, nós nunca podemos bater o martelo e virar a ponta do prego, porque são mais passagens para nós termos uma noção de como realmente será. Então, no julgamento final, essas pessoas que não têm lá o seu nome escrito no livro da vida vão ser condenadas igualzinho o diabo, mesmo que não tiverem ido junto com ele. Mas aquelas pessoas que estão o seu nome escrito no livro da vida vão passar a habitar agora no novo céu e na nova terra, em que habita a justiça. Então, esses vão estar lá habitando e eles vão estar com um corpo humano, A igreja não tem como se reproduzir, porque é igual aos anjos. Então, essas pessoas que passaram vivas para a nova terra, eles vão estar se reproduzindo. Eu já ia falar uma besteira. Eu dizia homem com homem, mulher com mulher. Esquece isso aí. Isso é heresia. Isso aí vai ser queimado, né? Então, mulher com homem e homem com mulher, natural. Então, vai gerar pessoas e essas nações vão, obviamente, anualmente, ou de tempo em tempo, o que eles produzirem na terra de bom, vão lá mostrar. Tipo assim, quando os reis da terra, quando o rei Alexandre, o Grande, ele conquistou os medos e os persas, aí ele fez um casamento com os seus generais, com as princesas persas, ele convidou nações do mundo inteiro. Cada nação, por exemplo, quem era do Juazeiro do Norte levava o piqui. Quem era de Minas Gerais levava, agora eu esqueci, levava o queijo. Quem era, por exemplo, de Bruxelas, na Bélgica, levava o chocolate. Dizia, essa é a nossa iguaria de lá. Estou só dando um exemplo. Não sei se vai ser isso. Tá? Então, vai levar a glória das suas nações. Se ela produz o artesanal, vai levar aquilo ali para mostrar anualmente o que é que produziram. Tá? E vai ser uma festa maravilhosa. Mas eu espero que eu não tenha confundido mais ainda a mente de vocês, né? Porque eu sei que escatologia, às vezes vem um professor e ele é pré-tribulacionista, mas ele tem uma forma que não é dispensacionalista, então ele tem uma forma de pensar. Tá? Então, o importante é que nós vamos morar no céu durante um bom tempo e vamos habitar aqui na terra, porque a terra é nossa também. E nós, o principal, vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Tem as perguntas aqui no chat. Eu não ouvi. Não deu para ouvir, Zu. Não deu para ouvir.
Priscila, não deu para ouvir. Quer repetir? Me esclareceu. Obrigada. Amém. A irmã Lúcia pergunta, o que aconteceu com as pessoas que morreram no milênio? Aliás, o que acontecerá com as pessoas que morrem no milênio? É só essa a pergunta? Isso. Pronto. As pessoas que morreram no milênio, as que morreram sem a insurgência de Satanás, que vão morrendo durante o bem, automaticamente elas vão estar indo para o mesmo lugar aonde os salvos foram, né? Naquela dimensão que ficava abaixo do trono de Deus. Então, aonde aquelas almas estavam aguardando por um pouco de tempo, né? Então, por que elas não foram desfrutar lá logo do céu? Porque elas precisam ainda passar por um julgamento. E esse julgamento é o tribunal que tribunal de Cristo? Não deixa de ser de Cristo, né? Mas é o julgamento final. Elas já estão certas que vão passar pela absolvição, né? É como, por exemplo, a igreja. Hoje, o crente que morre hoje, ele não vai direto para o céu. Ele vai para uma dimensão que nós chamamos de paraíso e que as pessoas antigamente chamavam seio de Abraão. Então, da mesma feita, aqueles que morrerem no milênio, eles não vão direto para lá, tá? Não vão direto para o céu, porque agora quem está habitando no milênio, quem está habitando no milênio é a igreja. A igreja está habitando aqui no milênio, na terra, juntamente com Jesus, tá? Então, quem vai morrendo aqui, isso do bem, né? Pessoas do bem. Morreu aqui, automaticamente é transportado para esse lugar de descanso, que lá está todo mundo se vendo, conversando. E quem morre praticando mal, porque no milênio a Bíblia diz que haverá, ou seja, o próprio Jesus julgará com vara de ferro, né? Então, aqueles que morreram totalmente rebeldes, porque isso com certeza deve acontecer, são seres humanos. A questão que não vai ter é o mal permeando no mundo, né? Tipo assim, grandes insurgências contra Deus, tá? Porque o pecado vai ser punido naquela mesma hora. Mas se alguém morre ali contra o próprio Deus, automaticamente essa pessoa é levada para o mesmo estado do Hades, aonde ficavam as almas lá, aonde estão, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que esse Hades só vai ser aberto totalmente no dia do grande tribunal, né, que é o julgamento final, em que os mortos ressuscitarão, vão se sentar ali para serem cada um julgado segundo as suas obras, e com certeza vai haver um telão ali, onde todo mundo vai estar se vendo, e os livros serão abertos, né? A Bíblia diz em Malaquias 3,16, onde há um memorial escrito diante de Deus, onde tudo é catalogado. Então, essas pessoas, todas elas que nasceram no milênio, morreram no milênio, passarão por uma espécie de julgamento também. Porque todos nós temos que passar por esse julgamento. Até a igreja passará por esse julgamento, na qual eu falei aqui, que é o bema. Esse julgamento não é para condenação, mas nós temos certeza que vamos passar por esse julgamento. Então, quem morreu no milênio, ele vai passar pelo julgamento, só que ele será absolvido. Ele vai entrar no novo céu e na nova terra. Eu espero que eu tenha sido sucinto. Ok. Nós queremos agradecer, a gente já estourou o tempo aí, né? Muito obrigado pela sua
seu ensino, sua presença aqui. Somos honrados e privilegiados, né, por poder escutá-lo, né? É isso, pastor. A honra foi minha, viu? Amém? Pastor não, irmão João. Ô, Precisou desculpa. com o pastor, viu? É o ato, porque geralmente são as classes que nós temos aqui na nossa região. Ou a pessoa é professor ou é pastor. Mas, como a gente não sabe, a gente procura estar chamando as pessoas de pastor, porque geralmente são pastores. Amém. Então é isso. Alguém quer fazer um comentário final? A gente vai encerrar esse momento. Mais uma vez agradecer ao pastor Torres, né? Ronaldo Torres. Agora, eu realmente eu nem sou e nem gosto de ser chamado pastor, porque eu sou professor, literalmente, né? Pronto. Professor Ronaldo Torres, muito obrigado, viu? Pela sua participação aqui. Foi muito extrema valia para nossos conhecimentos. Espero ter outras oportunidades para a gente poder também desfrutar do seu conhecimento do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe, obrigado. E vão me desculpando aí, viu? Se eu deixei alguém aí foi mais confuso. Qualquer coisa, pode me procurar no PV e a gente conversa, posso